Você já encontrou o seu propósito de vida, o sentido da vida, razão de você estar aqui? Você é feliz em tudo que você faz? Trabalhando, estudando, com a sua família? Qual o real sentido da vida? Olá, eu me chamo Dak Carvalho e juntos eu quero te convidar a aprendermos e estudarmos um pouco sobre propósito na vida de 4 personagens dentro da Bíblia e o quanto essas histórias vão trazer de lição para mim e para você. Vamos para a Bíblia. Eu quero ler com vocês o livro de Salmos, capítulo 139 e o versículo 16. Se liga. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Primeiro ponto, quem está escrevendo? Davi. E é como se Davi ele tivesse falando diretamente para Deus. Os teus olhos me viram, ó Deus, a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Isso é uma declaração linda de amor, de certeza, de propósito. Davi entendeu quem ele era. E se nós pegarmos a história de Davi, nós vamos ver que o seu chamado, que tem tudo a ver com o propósito, todos nós temos um chamado para a nossa vida. E Davi, quando ele diz essas palavras, ele está se lembrando do seu chamado, de onde Deus o tirou, do seu propósito de vida. Os teus olhos me viram, ó Deus. Ele tinha certeza que ele tinha sido escolhido por Deus. Você tem certeza do seu chamado? Do porquê você está aqui? Os teus olhos me viram, Deus, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quer dizer, se Davi está falando que no teu livro foram escritos todos os meus dias, ele está falando que ele tem certeza que desde a eternidade Deus já tinha escrito a respeito dele. Então, se Deus escreveu a respeito de Davi, ele escreveu a respeito de quem? De mim e de você. Todos os nossos dias, todos os nossos planos. Mas, ô Dak, tá tudo dando errado. Quem sabe você está na direção contrária dos planos de Deus. Muitas vezes Deus tem uma linha reta para mim e para você. Ele tem uma linha reta, traçada, um plano escrito. Mas muitas vezes a gente escolhe outros planos. A gente não escolhe os planos de Deus. Por maior que sejam os seus sonhos, os seus planos, o sonho de Deus é muito maior na sua vida, na minha vida. Davi, nessa declaração, nessa certeza que ele tem através desse verso, dizendo para Deus que ele tinha certeza que desde a eternidade os seus dias já tinham sido escritos, cada um escrito e determinado, segundo a vontade de Deus. Isso é muito bonito, que nós podemos trazer essa lição para mim e para você. E se nós formos para 1 Samuel, nós vamos ver na história do chamado de Davi que quando Deus aparece ao profeta e fala: eu quero que você vá a uma cidade chamada Belém, porque lá eu já escolhi um novo rei para Israel. O profeta não sabia, o profeta Samuel não sabia, o pai não sabia, o filho não sabia, os irmãos não sabiam, ninguém sabia do chamado. Isso comprova que o verso de Salmos, que eu acabei de ler, 139, verso 16, Davi, essa certeza de Davi, ela é real. Porque Deus manda o profeta em uma cidade e que ele nem sabia qual seria o escolhido de Deus. E ali Jessé reúne a sua família, os seus filhos, reúne sacerdotes para o sacrifício. Só que eles começam a apresentar os filhos, não é esse. Passam 7 filhos e nenhum daqueles era o escolhido de Deus. E tem um dos versos mais marcantes dessa história. Porque muitas vezes a gente acha que conhece o ser humano, mas a gente olha o exterior, mas Deus olha o coração humano. Deus conhece o seu e o meu coração. E Deus conhecia a vida daquele garoto, a sua história, a sua trajetória, um jovem totalmente corajoso. Deus sabia quem ele estava chamando. E era um jovem que tinha contato com Deus, que tinha entendido o seu chamado, estava se preparando para ser um grande guerreiro, um grande músico.
Qual o seu propósito de vida? Por que você está aqui? O interessante é que passou todos os filhos de Jessé e nenhum daqueles era o escolhido. E aí o profeta pergunta para o pai: você tem mais um filho? Tenho. Está apacentando as ovelhas. Mande chamá-lo. E a gente não vai fazer o sacrifício enquanto você não chamar esse outro filho. Então foi chamado. E a Bíblia fala que quando chegou aquele garoto, a Bíblia dá algumas características dele, que era um jovem de boa aparência, bonitos olhos. E na hora que ele entra na presença de todo mundo, a voz de Deus diz: é este o meu escolhido. Isso é muito bonito. Quando Davi entra naquela cena, Deus fala: é este o que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E Deus diz a mesma coisa para o Dak, para você que está assistindo: é você o meu escolhido. Quem sabe para ser um médico, um advogado, um músico, um artista. Não sei quais são os seus dons e talentos, mas tudo isso está relacionado com o nosso propósito de vida e o sentido da vida. Primeiramente, nós somos chamados por Deus, como Davi foi. E nesse chamado tem que haver relacionamento entre nós e Deus. E é dentro desse relacionamento que eu vou criar intimidade com Deus. E através daí, nós vamos desenvolver os nossos dons, os nossos talentos. Porque todo chamado e todo propósito e o nosso sentido de vida, escuta o que eu vou falar para você, tem a ver com pessoas. Toda vez que Deus chama uma pessoa para algo, Ele quer salvar aquela pessoa e salvar pessoas que estão ao seu redor. E nós vemos isso na continuação da história. Quando Davi é apresentado, o Espírito Santo, a Bíblia fala, veio sobre Davi e ficou com ele. E agora aquele garoto começa a se apresenta ao rei Saul, começa a cantar e começa a apresentar o quê? Os seus dons e talentos. O Dak, mas eu não descobri ainda meus dons e talentos, eu nem sei por que eu estou aqui. Quem sabe o seu passado, a sua história é cheio de mágoas, decepções, até mesmo abusos. E muitas vezes a gente fala: qual o propósito de vida em tudo isso? Deus tem um propósito na sua vida, mesmo que nessa trajetória algo parou. Não por causa das nossas escolhas, nossos erros, nós paramos o propósito de Deus. Deus está te chamando hoje para você voltar para a sua linha, para o seu propósito. Os teus olhos me viram, ó Deus, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus escreveu a respeito de mim e de você, assim como Ele escreveu a respeito de Davi. E Davi, agora, o jovem que estava ali na presença do rei. E como eu tinha falado, toda vez que Deus chama uma pessoa, é para a salvação de pessoas. Apareceu o gigante Golias, para a gente finalizar. E o gigante Golias começou a desafiar todo o exército de Saul. E nenhum corajoso teve coragem de enfrentá-lo. Quem teve coragem? O pequeno Davi. Davi foi para a batalha sem armaduras, apenas com a sua fé e a sua coragem em Deus. E tem uma das partes que Davi fala assim: eu sou um servo, um escolhido do Deus vivo. Isso mostra que Davi tinha relacionamento com Deus. E ele ainda disse mais: esse homem, esse gigante, vai parar de blasfemar contra o nosso Deus. O Deus real, verdadeiro, que deu sentido para a minha vida, que me chamou, que me ungiu. E aí você sabe a continuação da história. Davi vai para a batalha, derrota Golias. Para pensar, se Davi não derrotasse Golias, muitas pessoas teriam sido mortas. Sempre que Deus chamar pessoas dentro de um propósito, vai ser para salvar outras pessoas. Davi foi chamado por Deus com o propósito de salvar vidas. Não só a sua, mas a vida de muitas pessoas. Eu quero terminar essa primeira mensagem dizendo para você que Deus tem um propósito na sua vida, para sua casa e para a história da sua família. Não fuja dos propósitos de Deus. Lembre-se do que Davi disse: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E que esse desejo esteja sempre no seu e no meu coração. Eu sempre fui um jovem muito tímido. E quando eu olho para a minha trajetória hoje, eu percebo da onde Deus me tirou, da onde Deus me levantou. E eu agradeço a Deus, porque hoje eu compreendo o meu propósito. Eu amo música, eu amo liderança. E através disso, Deus tem me ajudado não só a me salvar nessa trajetória,
mas a salvar muitos outros que estão ao meu redor, tantos jovens, pessoas em situação de rua. Hoje eu tenho a oportunidade de cantar, de ministrar, de levar mensagem, levar esperança a muitos que estão ao meu redor. Eu agradeço a Deus porque hoje, mesmo com a timidez lá no fundo, eu consigo ir, consigo falar. Hoje eu tenho certeza do meu chamado, do propósito de Deus para minha vida. E o que eu posso afirmar para você é que eu quero continuar lutando para salvar e ajudar a levar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis e ajudar a motivar outros jovens como você que está assistindo a encontrar o seu propósito de vida. Deus tem o melhor para você. Não duvide, acredite, porque Ele escreveu sobre você desde a eternidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Obrigado pela história de Davi, que traz a confirmação dos Teus propósitos nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nunca desistir de cada um de nós. Continue nos abençoando, as nossas casas, as nossas famílias. É o que eu te peço e agradeço em Teu nome. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui. Assista mais vídeos em nosso canal e até o próximo episódio da série Propósito. Tamo junto. Um abraço.